e de repente chega alguém, ninguém menos que o príncipe da sinagoga, rogando para que Jesus entre na sua casa, explicando que ele tinha muita necessidade. Lançou-se, diz aqui, prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. E é interessante nós observarmos esse texto, porque Jesus atendeu este homem, e ele estava ainda falando, e alguém chegou interrompendo, dizendo a este príncipe da sinagoga: deixa o mestre, já não precisa mais incomodá-lo, a sua filha já faleceu, não há mais o que fazer. E o Senhor Jesus disse: não temas, não tenhas temor, porque ela será salva, creia, somente creia. E Jesus foi para aquela casa, e todos ali choravam, planteavam, como sempre ocorre num momento desses. E diz que o Senhor, entrando, alguém falou: ela já morreu. E ele disse: ela não dorme, ela não morreu, ela apenas dorme. E as pessoas zombaram do Senhor. Mas Jesus entrou, e diz aqui a palavra que ele pegou na mão daquela menina, ou daquele corpo que estava sem vida, e disse com grande voz, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o Espírito entrou na menina, a sua vida tornou, e ela se levantou rapidamente. E Jesus então disse: dá a ela alimento. Esse texto é bastante glorioso e traz uma ilustração para nossas vidas. Primeiro, porque aqui encontramos o Senhor Jesus, o Deus encarnado, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que estava ali como homem, caminhando nas ruas da Palestina, mostrando a sua graça, o seu poder, estendendo os seus favores a tantas pessoas quantas viessem ao seu encontro. Certa feita ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Note, o querido irmão, a bondade, a graça de Deus, o amor, a preparação de Deus para receber a todos quantos lhe procuram. Observamos aqui este homem, talvez por muito tempo ele tenha passado de largo, despreocupado, talvez outras vezes ele pudesse estar pensando na sua capacidade, pensando na sua condição de príncipe. A Bíblia não traz pormenores, mas o fato é que este homem, sentindo a sua necessidade, vendo a sua filha enferma, vendo que ela estava quase partindo deste mundo e que não havia esperança nem na sua religião, nem na sua sinagoga, não havia esperança na sua tradição, não havia esperança nos médicos ou em qualquer outro lugar, ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu contar a respeito do poder, da graça, da maravilha que era estar diante de Cristo Jesus, nosso Senhor. E então ele correu ao encontro do Senhor. Era um homem bondoso, a Bíblia diz, homem amoroso, havia preocupado em construir sinagogas para os judeus. Mas o mais importante aqui é que ele se humilhou, ele se prostrou, ele desceu do pedestal, deixou a sua indumentária de príncipe do lado e veio e se prostrou diante do Senhor Jesus. Reverenciou aquele que tem todo o poder, reconheceu a sua necessidade, reconheceu a sua limitação, a sua incapacidade.
E nós percebemos que nesses dias tem muitas pessoas que precisam do Senhor Jesus Cristo, precisam da graça de Deus, às vezes precisam de cura, às vezes precisam da solução de problema, às vezes precisam de uma vitória em qualquer aspecto da sua vida, em qualquer parte da sua vida, ou principalmente precisa da salvação da sua alma e tem buscado na esquerda, na direita, numa religião, noutra religião, mas não tem sentido alívio no seu coração, não tem sentido a certeza da salvação da sua alma, não tem sentido a convicção de que ao fechar os seus olhos aqui, estará na eternidade com Deus. E é disso que nós falamos, porque Jesus Cristo é o único e todo suficiente Salvador. Não adianta correr para uma religião, para outra, e não adianta encomendar ou recomendar que seja para que alguém depois da sua morte faça intercessões, não adianta pagar, não há maneiras para que você possa vencer o pecado, vencer o vício. Quantas pessoas estão perdidas? Às vezes perdidas por causa da sua altivez, da sua vaidade, da sua arrogância, e não se humilha diante do Senhor, mas a Bíblia diz que Deus exalta aquele que se humilha, e Deus agrada daquele que compreende que é simplesmente um ser humano falível, um ser humano passageiro, feito do pó e da cinza, e que recebeu o Espírito de Deus pelo sopro da vida, e que esse sopro voltará ao Senhor um dia para comparecer diante do Senhor. E o Senhor mostra na sua palavra que este homem recebeu Jesus. Mas quando ele ainda falava, alguém disse: deixa, já não precisa mais incomodar. Talvez você que nos assiste nesta tarde tenha ouvido de alguém isso. Não adianta mais, essa enfermidade já tomou conta da sua vida. Não adianta mais, este problema não tem solução. Você já foi em tantos lugares, não adianta, olha, você está perdido. Talvez o inimigo tenha soprado no seu ouvido, no seu coração, tenha descido esta ideia. Você talvez esteja perdido num turbilhão de maus pensamentos, de dificuldades, e você não tem encontrado um caminho, uma luz, uma saída. Talvez você tenha ouvido o inimigo cochichar no seu ouvido que muitos são os seus pecados, feios são os seus pecados. A história nos conta de que Martinho Lutero, recebendo a salvação em Jesus, o inimigo mesmo assim quis acusá-lo e apresentou-lhe uma lista dos seus pecados, ao qual ele respondeu: mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por isso, se você não tem encontrado saída de um lado ou de outro, ou solução para o seu problema, ou cura para a sua enfermidade, e principalmente descanso para a sua alma, certeza de sua salvação, nesta tarde nós estamos aqui para apresentar Jesus Cristo, o homem, aquele que é a ligação entre Deus e o homem. Jesus Cristo humanizado, o Deus que se fez homem, que veio a este mundo para dar a sua vida, para dar o seu sangue bendito em resgate da sua alma, da minha alma, porque há um preço muito caro e só Ele podia pagar, e Ele pagou por você lá na cruz, pagou por mim, e portanto nenhum outro lugar alguém pode receber salvação. Mas Jesus Cristo, quando foi entrar na casa, o povo riu, dizendo: ela já morreu. Talvez quando você se levantar e dizer: eu vou tomar um propósito na minha vida, eu irei seguir o Senhor Jesus, eu irei entregar hoje a minha vida a Jesus e seguirei o seu evangelho. Talvez alguém diga para você: não adianta, você já pecou tanto, você já foi perverso, ou você já fez tantas coisas ruins e agora vai querer ser bonzinho. Mas não é disso que falamos. Nós não queremos que você se transforme em pessoa boazinha. Nós queremos que você abra o coração, desça do pedestal, se humilhe diante do Senhor Jesus Cristo, que é o Rei da Glória, o Deus bendito, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, é o Senhor bendito. Se humilhe diante dele, adore-o em espírito e em verdade. Adorar em espírito é adorar com a sua alma, com o seu coração, com a sua devoção, com o seu quebrantamento, mas adorá-lo em verdade é adorá-lo na sua palavra, nos preceitos do seu evangelho, nos mandamentos, guardar as doutrinas que ele tem mandado. E aí sim, Jesus Cristo o transformará de simplesmente um servo para filho. Porque o servo, disse Jesus, não fica sempre em casa.
O servo não tem herança juntamente com o filho. Talvez você tenha se considerado e até seja um servo de Deus. Esteja a serviço do bem, esteja a serviço da sociedade, esteja a serviço de tantas coisas boas, mas nós queremos falar de você não ser servo simplesmente, mas ser filho do rei, ser filho, tomar o nome do Pai, tomar o nome da família, invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, descendo as águas do batismo para sair de lá, uma nova criatura para viver em novidade de vida. Aqui o Senhor disse: não chores, e o povo diz: ela está morta. O povo riu de Jesus, mas Jesus entrou, estendeu a mão, pegou a mão daquela criança e disse: menina, levanta-te. E nesta tarde, se você olhar pelos olhos da fé, Jesus Cristo entra na sua vida, no seu coração, e ainda que você esteja espiritualmente morto ou desvalido, Ele estende a sua mão. Olhe para a mão gloriosa do Senhor, que Ele estendeu para você, não aqui agora representada na minha mão, mas na mão poderosa que Ele estendeu no Calvário e que foi pregado aqueles sinais dos cravos em suas mãos poderosas e gloriosas, porque Ele não ficou na cruz, Ele foi dali tirado depois de expirar, colocado na sepultura, mas ao terceiro dia Ele rompeu o véu da morte para dar vida e vida abundante para todos aqueles que creem. Louvado seja Deus. Portanto, você pode receber vida e vida abundante, vida nova, vida de graça, de favor, vida de vitória. Você pode mudar da rua da amargura para da rua da esperança e da vitória. Louvado seja Deus. Basta você olhar para o Senhor, a fé que Jairo possuía para que a sua filha recebesse a bênção. Hoje, ninguém pode possuir a fé no seu lugar para você receber a bênção de que falamos aqui. A bênção da salvação da alma é somente a sua fé que pode lhe garantir. Se você crer, se você confiar, se você se entregar ao Senhor Jesus Cristo, então a mão do Senhor está estendida e Ele pega você pela sua mão e te ergue, ainda que seja da pior das condições, da sarjeta, do lodo, do pecado, dos piores dos vícios. Ele te ergue, e ainda que seja das maiores das vaidades ou das alturas que você esteja se considerando tão bom, tão importante que não pode se humilhar diante do Senhor. Se você se humilhar diante de Deus, Ele estende a sua mão para te resgatar da condenação da alma e te colocar em lugares celestiais e fazer de ti rei e sacerdote, como é promessa da palavra do Senhor, fazer de ti pessoa vitoriosa, vencedora nesta vida e principalmente na vida eterna, na glória celestial. E o Senhor Jesus, ressuscitando a menina, disse: dá-lhe de comer. Você nesta tarde, recebendo de Jesus o toque do seu Espírito, recebendo do Senhor este convite, recebendo de Jesus a sua graça, coma, se alimente da palavra do Senhor Jesus Cristo, porque muitas pessoas têm se levantado, Deus tem tocado, tem se colocado diante do Senhor, mas depois se acomoda e para de se alimentar da palavra de Deus e se acostuma simplesmente a ouvir os hinos, simplesmente a estar frequentando igreja, e a sua vida vai se definhando e vai se acabando. Mas nesta tarde, a ordem do Senhor, quando o Espírito voltou na menina, ela se levantou, Ele mandou que lhe dessem de comer. E nós queremos estar aqui para ajudá-lo, para partilhar este pão glorioso, o pão vivo que desceu do céu, o verbo de Deus, para partilhar a palavra do Senhor na sua vida, porque só a palavra de Deus alimenta a nossa alma. Não se iluda, porque tantas outras coisas, ainda que pareça muito agradável, mas toca às vezes a emoção, toca aos ouvidos, mas não alimenta e não fortalece a alma, porque só a palavra de Deus é que traz a vida substancial, para que salta para a vida eterna, a vida aqui e a vida na eternidade. Fora da sua palavra, fora de Jesus, como sempre digo, tudo, espiritualmente falando, tudo é areia movediça. Que você possa firmar os seus pés na rocha bendita, na obediência e na alimentação da sua alma, no genuíno evangelho, principalmente nestes tempos, que Deus tem tocado a sua trombeta, que é tempo de restauração, é hora da igreja, é hora de todo o povo de Deus na face da terra se voltar para a sua palavra. Não que não possa cantar, louvar, mas a palavra de Deus há que ocupar na vida de cada cristão o centro de toda a sua atenção, de toda a sua devoção, porque fora disso ninguém poderá se restaurar,
e as pessoas estarão se enganando e sendo religiosas, religião por religião. Este homem também tinha a sua. Ele era príncipe da religião, mas ele foi ao encontro de Jesus, porque Jesus é o único que tem vida e solução. Seja